Boa noite, Brasil! Boa noite, amigos e amigas do nosso podcast Atos e Fatos. Mais uma noite aqui, graças a Deus, com todos vocês, né? Trazendo participações exclusivas hoje, trazendo convidados exclusivos. E hoje vai ser uma noite daquelas, se Deus quiser. Queria agradecer a todos vocês, internautas, ouvintes, né? Que estão participando e que irão participar com a gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho de cristianismo, né? De um livro de uma escritora aqui da cidade, que tem repercutido bastante, e claro, não poderia de agradecer a todos, né, que estão presentes. Quero agradecer desde já a nossa escritora do livro Plenitude, a Natália Pioli. Seja muito bem-vinda, irmã, que Deus abençoe a sua noite, a nossa noite. Também quero agradecer ao nosso irmão André, que está aqui exclusivamente, né? Mais uma noite conosco, né? Obrigado pela sua participação novamente, né? E também temos os nossos convidados especiais que estão lá no fundinho, que é o nosso irmão Leonardo Pioli também, que apresentou o seu livro, né? Esse livro que está aí na capa, na frente da primeira câmera aí que vocês podem ver, né? E um livro satisfatório que vocês todos podem adquirir através do nosso podcast ou do número que depois nós vamos passar também, né? Queria uma convidada especial, que é a esposa do nosso amigo André, do irmão André, a Jo. Seja muito bem-vindo, boa noite, né? Tudo bem com vocês? Tudo jóia, tudo tranquilo? Se sintam à vontade, tem uma aguinha aí. Estamos todos ansiosos aqui para falar sobre o lançamento do livro da Natália Pioli, né? E eu gostaria de desejar aqui uma boa noite novamente para todos vocês. Não se esqueçam de deixar aí o seu like, a sua inscrição e clicar no sininho, porque a gente sempre está tendo conteúdos novos para todos vocês aí de casa. Então vamos lá. Deixa eu aqui dar uma boa noite. Todo mundo quer receber uma boa noite da nossa escritora Natália Pioli, que tem o livro Plenitude. Boa noite, Natália. Tudo bom, pastora? Boa noite, é uma honra estar aqui com vocês, acompanhado de pessoas maravilhosas, né? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada também ao pastor André, né, por sempre estar ali perto da gente, congrega conosco, irmão do coração, e ele também, né, acompanhou muito a nossa história, e é uma honra estar aqui. Obrigado. A casa de vocês, sempre que vocês precisarem, estamos à disposição. Irmão André. Boa noite, Atos e Fatos desta quarta-feira, recebendo aqui... Irmão, deixa eu tirar o gancho aqui pra você, só puxa esse gancho um pouco pra lá, isso, porque daí aquela câmera lá não atrapalha lá, ó. Amém. Tá vendo? Assim me vê com essa beleza, essa beleza, né? Porque não atrapalha a sua beleza, né, irmão? Amém. Obrigado, é um prazer novamente estar nesta quarta-feira aqui com vocês que estão interagindo conosco, você daqui de Santa Catarina, de Camboriú, principalmente porque a pastora Natália é argentina e tem um povo que eu creio lá na Argentina que já recebeu o link, e nós queremos que você que está lá do outro ladinho, os irmãos, parentes, pais, né? Então, as pessoas que conhecem a pastora Natália, que interagem, mande perguntas, que ela está aqui juntamente com o esposo, o pastor Léo. Como falou a pastora Natália, é um grande amigo, a gente criou um grande laço, né, de amizade, de comunhão em Cristo, e pelo conhecimento que eu tenho aprendido com eles, com os dois, né, que para mim são uma referência de casal, de pastor, e aquilo, não só para mim, o que eles passam para dentro da igreja a Casa do Pai Church, pensando lá em Brusque, Casa do Pai, né, então... Eu não podia deixá-los de trazê-los aqui com esses dois livros maravilhosos, com um conhecimento, eu tenho certeza, pelo Espírito Santo, que a pastora aqui vai falar, como já o pastor Léo falou. Então, eu tinha que trazê-los e passar esse conhecimento, que é aquilo. O que Cristo nos dá, não temos que ser armazenamento, temos que ser passagem e liberar, igual a água, fluir e passar para as outras pessoas. Eu vou convidar agora o pastor Léo para estar aqui ao lado, né? Desejar a todos vocês, dá uma curtida,
Tá o nosso amigo Carlos escondido ali. Aqui o Carlos, dos até bastidores. esqueci, desculpa, Carlos, mas até esqueci, o Corre-Corre tá sendo tão grande que graças a Deus, né? Amém. Amém, Corre-Corre tá sendo grande. Carlos, obrigado pela sua participação. Desculpe não ter comentado, é porque já é da casa, né? Então a gente faz já parte quase que... do sistema. a gente já faz parte do sistema. Como se diz então, hermanos, sejam todos bem-vindos e Deus os bendigam. É isso? Bem-vindos, e que Deus nos bendiga. Deus Amém. nos Pastor Léo, faz um favor. A sua Isso. cadeira de honra. Fica à vontade, irmão. E a gente vai conversar com vocês aqui um pouco, vamos falar a respeito um pouquinho desse livro, né? Plenitude, um encontro com Deus, né? De Natália Fernandes Pioli. E também nós temos o nosso irmão aqui, que também passou conosco um programa anterior, De Homem a Sacerdote, de Leonardo João Pioli. Olha que bênção de Deus, você poder ter numa família e Deus consagrar a família com 2 livros maravilhosos, uma família, né, de honra a Deus, e poder consagrar 2 livros maravilhosos aí e trazer conhecimento a todos vocês de casa. Bonitas capas, né? Eu acho que mais bonito é o interior, não é mesmo, irmão? O interior é o que fala, né? Boa noite, irmão. Seja muito bem-vindo. Que Deus te use sempre com essas coisas boas que vocês vêm trazendo a toda a comunidade. Glórias a Deus. Boa noite. Mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito gratificante, né? A partir do e na presença do Espírito Santo, dividir alguma coisa com aqueles que vão nos assistir, que nos assistem hoje e que nos assistirão no futuro, né? Amém. Um abraço a todos que têm acompanhado esse canal tem sido bênção, eu tenho acompanhado sempre que posso. Tenho certeza que é um projeto que saiu lá do coração do Senhor, foi gerado na eternidade e vai render muitos frutos. Amém. Para honra e glória do Senhor, amém? Eu creio. Então eu já vou começar aqui, né, que eu achei tão bonita essa... A capa... Essa capa eu achei tão interessante, né? Porque é uma folhagem, eu acho que vocês conseguem ver aí de casa. Folhagem, né? Me diz aí, irmã, né? Que levou a senhora nessa plenitude toda? Porque tem que ser uma plenitude para poder, na verdade, conceber e, na verdade, ter ideia de lançar um livro. Qual que foi o princípio do conhecimento para ter ideia de lançar esse livro? Então, o princípio, eu creio que são as cicatrizes. Né? As cicatrizes. As cicatrizes que... Aproxima um pouquinho para mim, por favor, seu áudio. Isso, Ali. Ótimo. As cicatrizes que, como pessoa, né, a gente carrega, e as cicatrizes que nós carregamos como família, né? Então, eu creio que o grande fundamento, a grande base é isso, né? E além do Espírito Santo ter trazido esse desejo, né? O Espírito Santo, ele nos inspira para a gente fazer esses escritos. E sim, sombra de dúvidas, né? Ele foi movendo isso dentro dos nossos corações. Eu falo nossos porque a motivação foi a mesma, né? E foi no mesmo momento? Não, foi em momentos completamente diferentes, né? Nós sabemos, né, que cada ser humano ele carrega um propósito diante dos céus, né? Sim. E temos grandes chamados. Cada um tem um chamado. E o chamado do meu marido é de mestre. Ele se move nessa linha de ensino. E a minha linha, o meu chamado é pastoreio. Então, quando o Senhor trouxe esse desejo ao meu coração, eu questionei, Senhor, mas o mestre, o ensino, onde que está ali a escrita, a bagagem, é em cima de um mestre, né? Porque é o Senhor, né? Quando o meu chamado é um pouco diferente. E aquilo foi tão forte no chamado do livro, que um tempo eu parei de questionar e eu falei, Senhor, eu aceito esse desafio, eu aceito porque eu sei que nós precisamos espalhar essas cicatrizes, que nós precisamos, porque era um tempo muito propício para isso, e tudo que o Espírito Santo trouxe até a capa, né?
ele tem uma carga, né? Você olha para essa folhagem e você, às vezes, nem encontra um sentido. Mas quando tu lê o livro, você encontra exatamente o sentido dessa folhagem. Porque ela tem um significado muito forte, né? Quando o Senhor me deu a capa, Ele me deu por um sonho. E nesse sonho apareceu essa folhagem. E eu procurei essa folhagem por um bom tempo. Eu pesquisei, porque eu queria exatamente aquilo que o Senhor me mostrou. Quando o Senhor me mostra isso, eu falo para meu filho, vamos arrancando folhinha ali, vamos ver qual que é essa planta, qual que é essa folha. Meu Deus, até que em um momento eu mesma encontrei ela no meio do monte de plantas. E quando eu encontrei ela, eu fiz a foto, o Espírito Santo me trouxe essa planta com um galho do lado e amarrado com uma fita dourada, né? E depois dele ter trazido para mim essa imagem, foi quando ele me trouxe o verdadeiro fundamento do livro, que era o enxerto, né? Quando eu vou pesquisar sobre o enxerto, eu vejo no enxerto a minha família. Olha que coisa linda, né? E deixa eu perguntar pro irmão. Irmão, quando o irmão... inclina um pouquinho o microfone pro irmão, porque... Isso aí. Quando o irmão ficou sabendo... Porque eu acho que o livro do irmão veio primeiro. Não, foi o da pastora. O dela que veio primeiro? Meu. Então, aí o irmão teve a ideia depois aí recebeu, copiou. Brincadeira. Mas que interessante, né? E como é que foi assim? Foi quando eu parei de questionar mesmo que eu comecei a escrever. E assim, quando foi feito o lançamento desse livro, é tudo tão perfeito. O Senhor, Ele faz as coisas de uma forma que até mesmo nem a gente entende. Quando me deram a data do lançamento, ele ia ser em agosto do ano passado. E daí, então, bom, eu pensei, temos muito tempo ainda. Eu estava relaxando, estava fazendo devagarinho. Depois veio a pastora nossa, né, e disse, a nossa conferência mudou de data. E agora vai ser em abril. Então, e qual é essa data de abril? Dia 22 de abril. Onde que exatamente se findava 8 anos da minha conversão. E nessa data, 22 de abril de 2015, eu conheci Jesus. Olha. Foi nessa data. A partir dali, foi realmente como que um ciclo que se fechou. 8 anos, né? Para quem estuda, para que vão nesses fundamentos numéricos ali, ele tem um significado, que é um novo ciclo, que é o fechamento de um ciclo para começar o outro, um novo, né? O 8 é esse recomeço, né? Então, quando a pastora me fala que ia ser nessa data, aí eu falei, pastora, meu Deus, que data, onde que realmente para mim significa muito essa data. É 8 anos da minha conversão. E ela disse, minha filha, é porque realmente você até aqui passou por muitos processos. A partir dessa nova fase, desse novo tempo, do lançamento desse livro, vai ser através de ti. Através das suas cicatrizes. Através desse livro você vai chegar a famílias. Então, até isso o Senhor cuidou, até a data do lançamento. Então, foi 22 de abril do ano passado, 2023. Olha que bênção. E como que foi assim toda a trajetória da construção do livro? Porque até então a gente ter uma ideia e depois colocar ela em papel, né? Colocar, por exemplo, porque eu acho que é divino você receber tanta informação e você poder colocar essas informações que você recebe divinamente para um livro. Como é que foi toda a estruturação de capítulos, de prefácios, de situações que foram colocadas dentro do livro? Teve alguma ajuda de algum profissional, ou a senhora teve a ideia espontânea de colocar do jeito da senhora?
Então, essa organização, essa sequência em si, toda veio do Espírito Santo. Mas quem me motivou realmente para dar esse passo é uma escritora de um livro, né? É uma amiga minha, ela se tornou uma amiga, que é a pastora Bruna Oliveira. Tanto que E ela o fez livro um tem prefácio. digital também? Se a Não, pessoa por quiser, enquanto, por enquanto, só o físico Só o mesmo. físico, Ah, ok. Então, essa pessoa, essa pastora, ela já lançou vários livros e um dos prefácios é dela. E quando eu falei que tinha aquilo no meu coração, ela me disse, não, é agora. É você que vai, é lá que você vai fazer, e é nesse tempo. E assim, o Espírito Santo já foi testificando de muitas formas. A gente foi viajar negócios, né, para Foz do Iguaçu. Sim. E ali eu encontrei também uma história muito linda de um livro de uma mulher que ela simplesmente, sem me conhecer, ela veio, né, uma profeta de Deus, e ela disse assim, eu tenho um livro e eu quero te encorajar, né, porque você tem um livro dentro de você. Que se acabem esses medos, coloca do lado esse medo e você lança esse livro. E ela nem sabia que eu estava escrevendo. Eu estava já finalizando a escrita do livro. Sim. Então, assim, é como que se espiritualmente alguém com autoridade naquela área te lança. E ali eu peguei essa chave e eu vim para casa e falei, não, realmente nós precisamos Olha que pensa. fazer esse lançamento. Olha só. Irmão, né? Perguntando pro irmão, né? Depois que você copiou. É verdade. Depois. Ó, o irmão tem alguma coisa para. Tem alguma coisa testemunha lá da cópia do irmão? Tem. É o testemunha da cópia que ele copiou da irmã. A cópia feminina. E só para um detalhe, o pessoal do Chile também. O pessoal do Chile também está interagindo. Glória a Glória Deus. a Deus. Glória a Deus. Olha, glória a Deus. Olha, você que Argentina está também aí. tá conectada. Você que está conectado aí na Argentina, no Chile, em qualquer parte do nosso grandioso e abençoado Brasil, você pode interagir com a gente no chat e no YouTube ali, tá? Pode deixar sua pergunta, pode deixar a sua queixa sobre a cópia do irmão, sobre a questão do livro, e que a gente brinca, mas é uma brincadeira sadia, né? A participação de vocês é fundamental. É de suma importância, obrigado desde já pelo carinho de vocês. Eu vou mandar alguns beijinhos aqui. A Olga Andressa Fernandes, A minha irmã. a sua irmã, ó, manda um beijo pra Da sua irmã. Argentina. Então manda um beijo pra sua irmã. A minha família linda, eles fazem parte, né? Mesmo na distância, as digitais deles estão nesse livro. Olha então, só. um beijo gigantesco. Um beijo pra todos. A Jocely, que é a esposa do pastor. O Valdinei da Silva, que também. Muito obrigado, Valdinei, pela sua presença. Daqui a pouquinho a gente tem mais recadinhos aí, porque o celular tá atravessando para tudo que é lugar aí, né? Carlos, tem recadinho de alguém, Carlos? Tá verificando ainda? Tô verificando. Beleza. Então depois a gente verifica as questões do recadinho. Vamos partir pro irmão para saber como é que foi essa cópia, se teve direitos autorais ou não. Glórias a Deus. Na verdade, os livros, eles... Quando as coisas vêm de Deus, a gente não tem tempo sobre aquilo que vai ser feito, da forma que vai ser feito. Irmão, só posiciona que eu acho que o teu volume tá... Só inclina ele assim pra nós. Sim, Ajeita ali, o nosso assistente, o Carlos, vai ajeitar ali pra ele. Glórias a Deus. Aí... Nós estamos... Agora sim. Bem, Aí. obrigado, Carlos. Aí. Então, como o que eu vinha dizendo é assim, a gente, simples, né, como somos, né, às vezes a gente não imagina fazer algumas coisas, então eu nunca me imaginei escrevendo um livro. Embora, como a pastora citou no começo, se ela fosse, digamos que, pela ótica dela, pela ótica humana, primeiro ela imaginaria eu escrevendo um livro, porque eu fluo melhor como mestre. O meu encargo, segundo a Bíblia, segundo o que Deus me deu, é na área do mestre. A gente foi ungido no pastoreio, nós somos ungidos a pastores, mas são áreas onde Deus nos escolhe para a gente estar também. A minha área de maior facilidade é a área do ensino, a área do mestre. E aí, então, teoricamente, é a pessoa que ela
lê, ela tem talvez um pouco mais de fundamento bíblico. E aí a pastora, né, como ela citou, imaginava que nasceria isso lá na nossa casa por mim. E foi ao contrário. O Espírito Santo, na verdade, usa ela. E a pastora foi uma inspiração para mim, foi a minha motivação. E a partir do livro dela, o Espírito Santo ele começa a trabalhar dentro de mim. Começam a vir coisas que estavam guardadas dentro de mim, começam a vir estudos, ministrações, revelações da Bíblia que a gente cita ao longo do livro, não que sejam revelações ou exclusividades, mas coisas que estão ali que a gente trabalha no livro. Então a pastora Natália ela foi usada pelo Espírito Santo para ser uma inspiração na minha vida. Um livro com cunho evangélico, né, com sementes que a gente entrega a partir das nossas cicatrizes, como a pastora falou, ele precisa ser baseado e guiado pelo Espírito Santo. Então, não são obras de um homem, não é uma literatura em si. São coisas que a gente derrama a partir do que o Espírito Santo fez na gente. E houve um consenso em conjunto quando ele falou para você, irmã, qual que foi o seu sentimento? Eu também quero fazer um livro, porque o Espírito Santo tocou em mim. Então, no meu livro tem um capítulo que foi escrito por ele. Então, a partir dali foi como se estivesse mesmo já decretado. Decretado a comunhão entre marido e esposa, né? A Isso. comunhão de Deus. Ô, irmão, perguntando pro irmão, só me responda rapidão. Nós estávamos conversando sobre esse contexto no programa passado, que falava a respeito de falar as línguas. As 5 linguagens do amor. Exatamente, onde que a gente vê que a irmã tem a descendência argentina, que é europeia, né? E o irmão que é brasileiro, né? E houve a comunhão das línguas para que surgisse a união abençoada dentro da linguagem. Exatamente. Mesmo Eles conseguiram nessa exatamente. marido e mulher, lógico, um Deus e o Espírito Santo acima daquilo, né, que a gente tem um entendimento e percebe. Exatamente. Entrar numa conexão na linguagem do amor sem o quê? Sem inveja, tá me entendendo? Exato. Ah, porque eu sou homem, não, porque eu escrevi. Não, é aquilo. Quando vem, que o pastor Léo falou, quando vem de Deus... É verdade. Entendeu? A comunicação, a comunhão e a conexão é uma só. É verdade. Para os outros. E isso justifica o entrelaço de um relacionamento, né? Um ajudando o outro. Mas qual que foi assim, quando ele disse, o Espírito Santo me tocou e eu quero fazer um livro também. Qual que foi a reação da irmã? Então, quando ele escreve esse capítulo no meu livro, foi o pontapé. Então, quando eu falo, Leonardo, só esse capítulo que você escreveu, porque o capítulo que ele escreveu era o sacerdócio sobre a vida da mulher. Ah, né? sim. Sobre E que a o vida. título então, o título do livro dele. O título dele. É o título dele. E assim, realmente, o meu livro, ele vem especificando justamente essa fusão, né? Essa fusão que teve com o choque de cultura, né? Os temperamentos que a gente trabalhou bastante para a gente se encontrar, em primeiro lugar, descobrir quais eram a nossa linguagem de amor, descobrir primeiro cada um por si e depois descobrir o do outro. Olha que interessante. As linguagens de amor, ele é muito importante até você conhecer a linguagem de amor do teu filho. Né? Então, assim, esse processo está no livro, né? Da gente descobrir a linguagem do amor dos nossos filhos, da gente descobrir a nossa linguagem de amor para que essa fusão, né? O enxerto de qual eu falo é exatamente essa fusão. Né? Duas espécies diferentes, duas espécies de plantas diferentes que se juntam para gerar uma nova espécie. Né? Que é o perfil da nossa família, né? A nossa marca, ele é uma família enxertada. Por quê? Porque os filhos que ele trouxe de um outro relacionamento, ele vem se fusionar e eu me torno mãe delas. Olha o filho que eu trouxe de um outro relacionamento se fusiona e ele se torna o pai dele. Engrandeceu a família dentro da união cristã. Exatamente. Cristã. Por quê? Porque, de primeiro,
quando eu conheço Jesus, né, vem aquela vontade louca, como falam os evangelistas, de pregar até pro poste, né, e o desespero de você alinhar a tua vida, de você querer fazer pelo certo. Sim. E nesse momento eu questiono, eu digo, meu Deus, então quer dizer que se a minha família, da forma que está, a gente não tem chance? A gente não tem chance de ter uma família alinhada diante dos princípios de Deus? Então, eu comecei a questionar. E a partir dali, Deus começou a cuidar. Deus começou a permitir que a gente passasse pelos processos de alinhamento e nos mostrar que, a partir da vontade dele, mesmo que nós tenhamos tomado muitas decisões erradas, ele ainda te dá a chance de você consertar. Olha que interessante, né? Que coisa boa. Irmão, diante de toda essa circunstância, o irmão fez o livro também. Os dois livros, eles saíram que juntos? Não, foram processos bem separados. Foram os processos separados. Já tinha um processo em andamento, já tinha um processo que já tinha experiência do processo anterior, que era o dela, né? Sim, na verdade eu tive alguns pontos facilitadores, que foram algumas experiências da pastora, porque todo livro ele precisa passar pela mão de um profissional, ele precisa passar por alguém que faça o desenvolvimento da arte gráfica do livro, você Sim. precisa de um apoio de um editor que vai fazer toda a edição, né? Então você manda pro teu editor, o editor que você escolher, você manda um corpo, você acha que aquilo tá lindo, mas na verdade são esboços, e ele vai fazer correções, enfim, né? E Deus me presenteou, eu já citei isso na primeira vez que estive aqui, com pessoas incríveis que são irmãos da Casa do Pai, o Douglas, né? Um abraço, né? Beijo ao coração do Douglas, uma pessoa incrível que foi quem fez a parte toda gráfica do meu livro. Que legal, ficou muito bonito, hein? Entendeu, né, a partir do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo estava me ministrando e conseguiu transformar isso numa capa. E mais do que isso, ou muito além disso, ainda um grande presente de Deus, que foi nossa irmã Andriele, lá da Casa do Pai, que é editora, tem a editora dela. Então foram pessoas fundamentais. Então, por que eu estou citando isso? A pastora Natália tinha passado por um processo diferente, nós não estávamos conectados ainda na época ao Douglas e nem conectados ao André, então passou por uma empresa que nos atendeu muito bem, mas foi todo um processo que se tornou mais fácil para mim, porque a gente já tinha desvendado esses caminhos, né? Mas aquilo que eu vinha falando no primeiro momento, tudo é muito espiritual. Então, a verdade é que a gente, no nosso caso, a gente não gerou um livro, a gente só transbordou aquilo que o Espírito Santo havia colocado dentro da gente. Se nós nos aprofundarmos nos livros, nós olhamos para o livro da pastora Natália, ele tem uma conotação, um apelo mais feminino, até o apelo visual dele. Isso, mas ele não é um livro... O conteúdo não tem... Não é exclusivo para mulheres. O livro da pastora Natália é um livro familiar. O meu livro, ele nasceu no meu coração como exclusivamente voltado para homens, mas no meio do livro, na trajetória dele, lendo ele um pouquinho mais a fundo, você vai perceber que ele tem um caminhar, uma conotação para paternidade. Então ambos, né, eles são livros que, se nós lermos ele a fundo, se nós mergulharmos como estudo, eles se completam. O livro da pastora Natália, como ela já citou, ela fala sobre as nossas marcas, escritas por ela, sobre as nossas cicatrizes que vão levar a nossa família, a partir da pastora Natália, a uma plenitude. Por isso, do enxerto da planta que ela citou. E o meu livro, na verdade, ele nasce a partir das experiências da paternidade e da hombridade dentro do lar. Então, a transformação de um homem em pai, quando você começa a entender os princípios da paternidade, o que você tem que gerar sobre os seus filhos, você se posicionar como um sacerdote sobre sua esposa e seus filhos dentro do seu lar, é o que eu trato no meu livro. E aí tem um norte muito grande sobre paternidade. Essa questão que eu estou vendo aqui é sobre o conteúdo do livro da irmã aí, né? Que eu estou vendo aqui as fases do primeiro amor, que é o conteúdo, o primeiro amor na fase da infância, né? O primeiro amor na fase da adolescência, o primeiro amor na fase adulta, depois tem revelações de identidade, restaurando altares, altar secreto, altar da mesa, altar da intimidade, reconstruindo o plano, disfunção familiar, tem bastante conteúdo, né?
e as 5 funções do homem, as 3 funções da mulher e o sacerdócio para a plenitude, que é o capítulo que o irmão citou dentro do livro dela. E deixa eu te perguntar, irmã, toda essa questão trouxe uma repercussão espiritual maior para a irmã? Todo esse trabalho feito, né, depois de pronto, ele trouxe uma repercussão, como eu posso dizer assim, uma repercussão, ele te trouxe algum êxito sobre busca e salvamento de pessoas, ou a salvação de almas de pessoas, ou trouxe recursos sobre como ajudar pessoas ou tratar pessoas que precisam de ajuda sobre algum contexto que tem aqui? Alguém já procurou e já citou sobre isso, que o livro fez bem para a pessoa? Como que é essa situação de a pessoa ler o livro e dizer, nossa, eu li o livro dela, fez bem para mim? Alguém já chegou e fez isso com a irmã? Então, irmão, eu vejo que, como eu falei, o lançamento ele foi num tempo muito propício. Por quê? Porque nós entendemos que hoje o mundo tem muitas famílias desestruturadas e muitas famílias nessa condição de enxerto, né? Então, cada vez mais, as famílias que chegam à igreja, elas estão nessa condição, né? Famílias que foram destruídas e se montaram outras, né? Então, assim, antigamente não se falava muito sobre isso. E nesse tempo tem se tornado uma necessidade. Eu pergunto isso, irmã, justamente porque pelo fato de que muitas pessoas gostam de ler, mas muitas pessoas acabam não lendo. Mas quando lê, elas acabam se identificando com aquela situação. Eu pergunto porque, assim, a gente sempre que lê um livro, ou algumas pessoas sempre que lê um livro, elas tomam atitudes diferentes no seu cotidiano de vida. Alguém que lê o livro da senhora chegou a esse ponto de dizer para a irmã, poxa, o teu livro me fez tão bem? Muitas pessoas. Muitas pessoas e, assim, muitas famílias. Muitas famílias. Muitas famílias que já receberam o suporte do livro para saber qual é o passo que eles devem seguir. Famílias, elas trabalham com o meu livro. Quando ela percebe que tem esse padrão de família, o livro já serve como base para eles tentar entrar nesse alinhamento. Seria uma base educacional. Educacional. Né? Né? Uma base educacional, até mesmo para algumas pessoas que não têm princípio, né, irmão, de educação cristã, pode se basear por alguns livros, né? Porque tem pessoas que têm... Eu sou uma pessoa que, assim, eu tento, às vezes, ler alguma coisa na Bíblia Sagrada, mas eu não tenho aquela paciência para ler, porque eu não consigo interpretar de maneira fácil. Já um livro, se você pega, ele já está falando praticamente a sua linguagem, a linguagem do cotidiano, que é ser claro, transparente naquilo que vai exercer, né? Então, seria isso? É a palavra colocada para ter o dia a dia, para a tua situação. É a palavra já direcionada e, digamos, desmitificada ali, né? Sobre aquilo que você vive no dia a dia e sobre aquilo que realmente o livro trata, que é a questão família, né? Exato. E toda essa questão, sobre essa questão familiar, a juventude é incisa nessa questão do princípio educacional. O livro, ele cita alguma situação dessa maneira? Ele cita muitas coisas, né, com relação a isso, porque hoje nós temos filhos adolescentes, né? Sim. Os nossos filhos, uma tem 22 anos, uma 19 e o mais pequeno 18. Então, como faz 2 anos do lançamento do livro, eu falo muito sobre essa fase da adolescência, dessa fase que a gente passou, porque já para uma família de padrão normal, digamos assim, é difícil essa parte. Sim. Imagina para uma família que está nesse processo de enxerto.
né? Então, os desafios que a gente passou no meio da fusão e ainda enfrentando a adolescência dos nossos filhos foi muito difícil. E existe assim, deixa eu perguntar pro irmão. O irmão, existe assim a concepção de um livro para as questões voltadas aos jovens e de ideia dos senhores mais tarde, alguma coisa? Existe uma pretensão de livro para outros livros? Existe pretensão para outras informações que seriam de relevância e importância para as questões cristãs em livro? Sim, na verdade, o terceiro livro da família, né, que seria o nosso primeiro livro juntos, né, o Espírito Santo tem gerado. A gente já conversou algumas vezes, a gente já recebeu alguns direcionamentos do Espírito Santo. Ele não vai ser um livro familiar, ele vai ser um livro acerca de um testemunho, ou do testemunho da nossa casa, das nossas vidas, acerca do episódio que a gente passou agora recentemente, há 2 anos atrás, foi dia 8 de janeiro de 2022, quando a gente passou por um incêndio que ele, na verdade, ele consumiu, né, tanto a nossa empresa quanto a nossa casa, que ficava no terreno ao lado da empresa. Uhum. Então o Espírito Santo está nos ministrando algumas coisas, tem nascido algumas visões, um livro feito com a colaboração dos filhos. Então a gente tem sido ministrado pelo Espírito Santo nesse próximo assunto, né? Nos ajuda em oração, pastor André, nos ajudem homens de Deus, que se for esse o propósito, É por isso que eu perguntei. logo ele sai. Por isso que eu perguntei da questão dos jovens, porque o casal tem filhos jovens, e como é que foi a concepção e recepção de ideia dos filhos em relação a essa questão dos 2 livros? Qual que foi qual que foi o sentimento dos filhos, né? Até mesmo porque são um filho de parte de mãe. Sou mãe. Uma mãe, mas é uma filha ou um filho? Um filho. Um filho. Isso. E o irmão? 2 filhas. 2 filhas. Quando nós nos conhecemos, a pastora Natália tinha um menino de 1 ano e eu tinha uma menina com 2 anos e meio e uma menina com 4 anos. E que são jovens hoje. Sim, são 23, 19 e 18. Isso. E como que foi conta pra gente, porque é interessante a gente incrementar a questão dos jovens dentro dessa questão, porque a gente sabe que o nosso futuro depende dos jovens. E, geralmente os jovens hoje eles estão passando por grande bocado em relação à educação, principalmente a educação familiar. Qual que foi a recepção deles diante do livro? Eles leram, o que eles entenderam? Sim, não, na verdade, assim, a gente não teria nenhum, né, pastora, creio que, sob forma alguma, nenhum outro comentário acerca deles nesse processo, Sim. A não ser gratidão, porque foram... falo por mim, com certeza, pela pastora também, eles foram solícitos o tempo todo. A nossa filha Bruna participou da correção do livro, me ajudou muito na correção. Os filhos, eles ajudam na parte do manuseio do computador, organizar algumas coisas. Isso. Então, os filhos, eles participaram do processo. Para ver como é importante o processo familiar dentro de uma criação de um livro, né? Tanto que agora a gente tem trabalhado no Espírito Santo, a partir do Espírito Santo, com eles, e conversado e orado, para ver se realmente o Espírito Santo quer que a gente faça e vai preparar tudo para que a gente faça esse livro do testemunho, que é o que a gente tem imaginado como próximos passos. Base familiar. Com eles também com participando. A base. Isso, exatamente. Olha que legal, que interessante. São as visões, né? A ideia é falar sobre as visões do que cada um passou dentro desse processo. Nós tivemos, né? Isso vai ser no próximo momento, mas tivemos a perda material, foi apenas material. Sim. E depois o testemunho vem a partir disso, da empresa construída em 20 anos, de uma casa construída com 20 anos de história de família, mas Deus restituiu tudo de uma forma assim surreal e inexplicável da ótica humana. Voltando um pouco àquilo que o senhor citou, que é o cunho educacional do livro. Sim. Na verdade, a gente não fez isso, né? Tanto eu quanto a pastora, a gente não fez os livros de uma forma educacional. Nós nem somos, né, na verdade, doutos para falar dentro de uma didática específica. Porém, o que a gente tem que crer e ter certeza ao falar é que quando o Espírito Santo ele prepara que uma pessoa
transforme aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do coração em um livro, o Espírito Santo ele já tem o endereço das pessoas que vão ler, das famílias que serão corrigidas. Então o livro da pastora Natália, ele conta parte da nossa história e ele vai fazer o quê? Ele vai levar a pessoa a entender que ela está com uma família disfuncional, para que a família dela torne-se uma família funcional da ótica de Deus, onde o pai tem o seu lugar, a mãe tem o seu lugar e os filhos têm o seu lugar. Deus, ele tem, nós temos já em Gênesis, né, comprovações de que Deus ele tem o céu extremamente organizado. Deus ele tem a organização celestial, ele tem seus anjos, serafins, querubins, ele tem o arcanjo Miguel, né? Então, nós precisamos ser organizados segundo a ótica de Deus. Para o homem, Deus tem um lugar. Para a mulher, Deus tem um lugar dentro da linha de submissão, que é andar ao lado do marido, e os filhos ao seu lugar. Quando eu falo, né, do livro O Homem é Sacerdote, ele vai fazer o quê? Ele vai ter um contexto, um miolo no livro em que ele vai tratar a paternidade. Quando nós tratamos paternidade, nós tratamos paternidade de um pai dentro de um lar que não teve uma paternidade sadia, de uma mãe dentro de um lar, não falando de nós, mas exemplificando, de uma mãe dentro de um lar, e nós tratamos os filhos também. Então, quando se trata a paternidade, se não tem um limite de idade, você pode estar tratando um jovem, né, que vai estar lendo um livro e entendendo que existem questões de orfandade que a gente precisa sair, ninguém vai nos tirar, nós precisamos sair com a presença e na presença do Espírito Santo. Então o livro, ele preparado pelo Espírito Santo, ele vai ter o endereço, as pessoas que vão ser encontradas para serem curadas. Nós já recebemos, a pastora já falou, eu da mesma forma, testemunhos de pessoas falando, nossa, nunca pensei que eu ia ler, ia me identificar com determinada área do livro. Claro que a gente não vai expor, né? Mas isso, para quem faz, até sem essa pretensão, faz só para ser uma resposta àquilo que o Espírito Santo nos pede ou nos dá, isso, claro que é gratificante, mas é gratificante no Senhor, para ver que aquilo que a gente, os lugares onde a gente passou, aquilo que o Espírito Santo, Deus, a partir do Espírito Santo, gerou em nós, tá gerando algum fruto. Fruto de família corrigida, pessoas que conseguem serem, digamos assim, se tornar melhores, né? E isso é muito importante, porque até tudo, a gente acaba notando que é tudo uma situação de causa e de fundamento familiar. Sim. Porque o conteúdo, tanto do Plenitude como de Homem a Sacerdote, ele vem de encontro, esses dois livros, ele tem o intuito e vem de encontro o bem-estar familiar, né? E como você seguir propósitos e seguir numa linhagem onde você possa ter benefícios através dos livros, né? De uma forma mais prática, mais tranquila de aprender e de entender. Como aquela questão que nós estávamos falando, da questão da Bíblia, tem muitas pessoas que não têm um entendimento sobre muitas palavras, mas quando a gente acaba lendo um livro, a gente acaba entrando dentro do contexto daquela palavra que a gente não sabia o significado, né? Então é de grande benefício todos esses livros. Vou mostrar aqui para o pessoal que está querendo aqui nessa... Aí, ó. Quer adquirir? Estamos aí, você que quer adquirir. E para quem quiser adquirir o livro Plenitude, porque o do irmão a gente vai colocar de novo as informações para quem quiser contribuir e adquirir o livro. Isso aqui é de muito, muito bom agrado mesmo para todos que vocês estão em casa. Como é que faz para adquirir o livro da irmã? Então, assim como o dele, os dois nas redes sociais, né? A gente tem um Instagram, que é o @livroplenitude, sim, e o do pastor Leonardo, @de Homem a Sacerdote. E assim, nós chamando lá pessoas que se identificaram com o tema. Hoje nós estamos dispondo desse livro até como uma mentoria, né? Não foi essa a motivação, mas nós precisamos utilizar ele como ferramenta para mentorear famílias nessa condição, né? Quem quiser procurar nas redes sociais
podem procurar, mandar mensagem, quem quiser adquirir o livro ou quem quiser falar com a gente, né, com relação a isso. Nós estamos dispostos e disponíveis para ajudar. Olha famílias. que interessante. Você que está aí em casa assistindo a gente nesse momento, você pode adquirir o livro. Eu acho que já está até o número da WhatsApp da irmã, já vai estar no final desse vídeo também. Você pode entrar em contato do irmão também. Nós vamos deixar ali o contato para você poder aí de casa adquirir qualquer um dos 2 livros. E eu tenho certeza que vai edificar muito a sua família. E Só um detalhe, irmão. Pois não, irmão. Se alguém que estiver nos assistindo, né, nesse momento ao vivo ou depois, através dos canais das mídias, e você realmente sentir no Espírito Santo que você vai ser edificado por essa nossa, né, pelo que está escrito aí, tanto de homem sacerdote quanto em plenitude, pode nos chamar particular, digamos assim, no WhatsApp, e a gente faz questão de te enviar sem custo. Não há uma preocupação com o custo. Olha que legal. Se alguém semear, vai ajudar. Amém, glórias a Deus. Mas até hoje, 50%, talvez 95% dos livros distribuídos não foram com venda. Todo sementes. Direcionamento do Espírito Santo. Olha que interessante. Nós já temos livros nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, no Paraguai, grande parte do Brasil ele já percorreu. Mas não que a gente tenha grandes recursos para isso, mas Deus já permitiu que a gente já fizesse, o material já está pago. Então, o nosso interesse realmente é poder ajudar alguém, é poder cuidar de uma família. Se lá no futuro, um dia, a gente souber que uma família foi tocada por uma dessas obras, gerações serão tocadas e o nosso propósito foi cumprido. Então, você pode nos chamar, a gente faz questão de te enviar. A gente... Falando acerca do testemunho, quero mandar um abraço, se o senhor me permite, claro. Fica à vontade, pode ficar à vontade. Pastor Júnior, lá do Rio de Janeiro, ele leu o livro, é um irmãozão nosso, e ele transformou o livro numa escola. Está sendo o livro de homem a sacerdote, ele está sendo ministrado como uma escola. Olha, que interessante. Como uma escola de hombridade lá na igreja do Rio de Janeiro. Uhum. Então, um abraço ao Pastor Júnior, é um homem incrível que tem feito toda a diferença lá no Rio de Janeiro. Então, da mesma forma que esse livro já gerou algum mover no mundo espiritual lá no Rio de Janeiro, se alguma vida puder ser tocada, a gente faz questão Amém. de abençoar e ser semente nessa vida. Amém. E é vice-versa, né, irmão? Se alguém quiser também abençoar a vida do casal, né, de uma forma ou de outra, que está trazendo benefícios a muitas e muitas famílias através do livro, né, que é uma ajuda mútua para muitos relacionamentos, muitos convívios, né? Até mesmo para quem não tem entendimento das questões bíblicas e não é cristão e tem vontade de ler um livro, tem interesse em ler o livro, é de suma importância que você adquira, né? E eu posso falar sobre valores do livro ou o irmão prefere? Não, livro. Sem problemas. Não tem problema? Os livros eles estão à disposição, como a pastora falou, nos chamando pelo Instagram ou pelo próprio WhatsApp, a gente vai enviar. E ele também está na livraria da Casa do Pai à venda por R$35. R$35. Preço de venda do material, a partir do que como funciona um mercado desse. Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Mas não há uma preocupação, porque o maior objetivo realmente são... E se a pessoa quiser levar os dois? Olha, faça a sua proposta. Faça a sua proposta. Nosso objetivo é te abençoar, não é? O objetivo isso é o mais importante. O objetivo é abençoar as pessoas, exatamente. Aí promoção, cara. Se chegar alguma semente, com certeza isso só não vai nos permitir a gente produzir mais livros e conseguir levar livros a mais lugares, né? Mas realmente a motivação mesmo é semear. E para você que está aí em casa, é bênção, porque são duas literaturas de uma mesma família e que daqui a pouco está fazendo o terceiro. Amém. Em nome de Jesus, com nossos filhos, né? Eu falo que as figuras principais do livro são eles,
né? Porque todo o nosso testemunho está baseado neles, né? Então, de certa forma, eles, com o livro, eles foram muito expostos, né? Então, eles concordaram, eles abraçaram a ideia, eles fazem de tudo para nos acompanhar, né? Então, hoje, nessa fase que eles estão, que não foi fácil, mantê-los nessa caminhada com Cristo, nesse processo da adolescência, trazer eles até aqui, caminhando, envolvidos com a obra do Senhor, não foi fácil, Não é fácil. mas não é impossível, Não é impossível. né? A nossa família, ela mostra que não é impossível. Então, eles são adolescentes e eles estão também ali espalhando isso, né? Porque a vida deles está ali. É a verdade. vida deles, desde bebê até hoje, está nesse O livro. orgulho, né? Porque a gente vê aqui a imagem, a foto da família e o orgulho da família que foi concretizada, né, pelo Senhor, né? Foi consertada pelo Senhor, Consertada, podemos dizer assim, consertada pelo Senhor. Porque, como nós sempre dissemos, né? A família unida é um berço, né? É a plataforma, é tudo que Deus precisa para consagrar coisas boas na vida de uma família. Ela está unida com saúde, serem bem educados, né? Com propósitos em Deus, né? Principalmente, né? E é isso aí, então, né? Muito obrigado, eu quero agradecer aqui a todos vocês aí de casa pela participação de todos, agradecer você que esteve lá da Argentina, né, irmã? Lá da Argentina, do Chile, agradecer a todos vocês aí pela oportunidade de estarmos juntos, né? Vocês participando do nosso programa Atos e Fatos, espero que vocês participem cada vez mais e mais. Quero agradecer grandiosamente a todos vocês que vieram fazer presença aqui, lançar e trazer a questão dos livros para nós todos. Eu espero que seja bênção na vida de muitas pessoas. Muito obrigado, irmã, pela sua participação. Muito obrigado, irmão, pela sua participação. E sempre estejam... estaremos sempre com a porta aberta e sempre estejam à disposição para quando quiserem vir aqui. Também será um prazer. Obrigado. Glória a Deus por esse programa, pela disposição de vocês, e estamos muito honrados de vocês terem nos convidado, e Deus abençoe a todos. Amém. Irmão? Glórias a Deus. Obrigado, né, ao Senhor, em primeiro lugar, que nos permitiu esse tempo com vocês. Obrigado a vocês, né, Pastor André, abraço. Cada um de vocês que tem cooperado nessa noite aí para que a gente possa falar. Amém. E um abraço àqueles que nos acompanharam, nos assistiram e vão nos assistir e acompanhar. E que Deus abençoe a todos. Amém, com certeza. Quero agradecer também a presença do nosso amigo Pastor André, né, nosso irmão. Um abraço no seu coração. Amém. Deus te abençoe, firme e forte. Jô, obrigado pela sua presença, que Deus abençoe grandiosamente você. Carlos, obrigado, Deus te abençoe grandiosamente. Gente, obrigado pela presença de vocês mais uma vez. A gente se vê na próxima. Fiquem com Deus. Obrigado. Sexta-feira estamos aqui, né, pastor? Sexta-feira. E prepara o tema, hein? Prepara o tema. Boa noite a todos vocês, que Deus abençoe e até mais.